que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 10. Este capítulo traz uma poderosa mensagem sobre a soberania de Deus sobre as nações, mostrando como ele usa até mesmo impérios pagãos para cumprir seus propósitos. No capítulo anterior, vimos a promessa do Messias, o governante justo que traria luz e redenção ao povo de Deus. Agora, Isaías denuncia os líderes corruptos de Israel, que oprimiam os pobres e exploravam os necessitados. Ele também descreve o papel da Assíria como instrumento de juízo divino contra Israel, mas deixa claro que essa nação também seria punida por sua arrogância e crueldade. Este capítulo nos ensina que Deus está no controle de tudo, inclusive das nações poderosas. Ele usa impérios para disciplinar seu povo, mas não permitirá que eles ajam impunemente. Além disso, Isaías anuncia que um remanescente de Israel será preservado, garantindo que o plano de Deus para seu povo não será frustrado. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 10 de Isaías. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os necessitados do juízo e arrebatarem o direito dos pobres do meu povo, para que as viúvas sejam sua presa e para que roubem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e na assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, não cessou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que tome o despojo e arrebate a presa, e os ponha para ser pisados aos pés, como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração o imagine assim. Antes, intentará destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Porquanto, como a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria, porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará o fruto do arrogante coração do rei da Assíria e a glória da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão o fiz e com a minha sabedoria, porque sou entendido. E removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente, abati os que se assentavam em tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho. E como se ajuntam os ovos abandonados, assim ajuntei eu toda a terra. E não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra aquele que com ele corta? Ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja? Como se a vara se sacudisse contra os que a levantam, como se o bordão levantasse a si mesmo como se não fosse pau. Portanto, o Senhor dos exércitos, enviará a magreza entre os seus robustos. E debaixo da sua glória acender-se-á uma queima, como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser por fogo, e o seu santo por chama, a qual abrasará e consumirá os seus espinhos e os seus abrolhos em um dia. E consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até a carne. E será como quando desmaia o porta-bandeira. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino poderá contá-las. E acontecerá, naquele dia, que os restantes de Israel e os que escaparem da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes, se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. Os restantes voltarão sim, os restantes de Jacó voltarão para o Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. A destruição já está determinada, transbordando em justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: Povo meu, que habitas em Sião,
Não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe, e a sua vara será sobre o mar, e ele a levantará, como sucedeu aos egípcios. E acontecerá, naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Chegou a Aiate, passou por Migron, e a Micmas deixa a sua bagagem. Já passaram o desfiladeiro, já se alojaram em Geba. Ramá tremeu, Gibeá de Saul fugiu. Clama alta voz, ó filha de Galim. Ouve, Laís, ó pobre Anatote. Madmena fugiu, os moradores de Gebim se acolheram em refúgio. Ainda um dia parará em Nobe. Agitará a mão contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão derribados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá com força. Isaías 10 começa com uma dura condenação aos líderes de Israel, denunciando a injustiça que eles praticavam contra os mais necessitados. Deus acusa aqueles que decretam leis injustas e escrevem estatutos opressores, desviando os necessitados do direito e privando os pobres da justiça. As viúvas e os órfãos, que deveriam ser protegidos, se tornaram vítimas da exploração e da ganância dos governantes. Essa injustiça provocava a ira do Senhor, pois ele sempre se revelou como o defensor dos fracos e oprimidos. O profeta questiona o que esses líderes farão no dia da visitação, quando o juízo de Deus vier sobre eles. A quem recorrerão quando forem destruídos? A imagem apresentada é de total desamparo. Aqueles que confiaram em suas riquezas e em seu poder terreno verão tudo ruir diante do julgamento divino. Não haverá refúgio para os que praticam a injustiça, pois a justiça de Deus é infalível. Isaías então apresenta a Assíria como um instrumento da ira de Deus contra essa nação hipócrita. Ele declara que a Assíria é a vara da indignação do Senhor, um bordão usado para disciplinar Israel. Essa afirmação é impressionante, porque mostra como Deus pode usar até mesmo um império pagão para cumprir seus propósitos. A Assíria, conhecida por sua crueldade e arrogância, seria o meio pelo qual Deus executaria o seu juízo contra um povo que se afastou dele. Contudo, Deus também deixa claro que a Assíria não age com essa intenção. O império não reconhece que está sendo usado pelo Senhor, pois sua motivação é o desejo de conquista e destruição. O rei da Síria se orgulha de seu poder e acredita que todas as nações ao seu redor são apenas alvos para sua expansão. Ele se compara a outros conquistadores e declara que Jerusalém será tomada da mesma forma como outras cidades foram subjugadas. Esse orgulho do rei assírio revela uma atitude de autossuficiência e desprezo pelo Senhor. Ele se vangloria de sua força e de sua sabedoria, acreditando que suas vitórias são fruto de sua própria capacidade. Ele se vê como alguém que pode saquear os tesouros das nações e reinar sem oposição. Ele se compara a alguém que recolhe ovos abandonados de um ninho, sugerindo que nenhuma nação tem forças para resistir ao seu poder. Diante dessa arrogância, Deus faz uma pergunta retórica. Porventura, gloriar-se-á o machado contra aquele que com ele corta? A Assíria se via como uma força invencível, mas Deus deixa claro que ela era apenas uma ferramenta em suas mãos. Assim como um machado não pode se engrandecer contra quem o maneja, a Assíria não poderia se exaltar acima do Senhor que a estava usando para executar seu propósito. A soberba do rei da Assíria teria consequências. Deus enviaria um juízo sobre essa nação e traria sua queda. A Assíria, que se via como inabalável, seria reduzida a nada. A magreza tomaria seus guerreiros e sua glória seria consumida como fogo. A imagem usada por Isaías mostra que, assim como um incêndio devora uma floresta, o juízo do Senhor consumiria a Assíria e reduziria seu poder a cinzas. Essa mensagem nos ensina verdades espirituais profundas. Primeiro, vemos que Deus é um juiz justo, que não ignora a opressão e a injustiça. Quando líderes exploram os necessitados e abusam de seu poder, estão acumulando sobre si a ira divina.
O Senhor não se agrada de sistemas corruptos e de estruturas que favorecem os poderosos enquanto esmagam os pobres. Essa advertência continua válida até hoje, pois Deus não muda e sua justiça permanece a mesma. Segundo, aprendemos que Deus usa até mesmo as nações ímpias para cumprir seus propósitos. A Assíria era uma nação arrogante e cruel, mas Deus a usou como um instrumento de disciplina para Israel. Isso nos ensina que o Senhor governa sobre toda a história e que nada acontece sem que esteja dentro do seu plano soberano. Mesmo quando não entendemos os acontecimentos ao nosso redor, podemos confiar que Deus está no controle. Terceiro, vemos que a arrogância leva à queda. O rei da Assíria achava que seu poder era absoluto, mas Deus mostrou que ele não passava de uma ferramenta em suas mãos. Quando um governante ou uma pessoa se exalta além do que deveria, se esquecendo de que toda autoridade vem de Deus, mais cedo ou mais tarde enfrentará as consequências de seu orgulho. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O capítulo 10 de Isaías nos mostra que Deus não apenas julga seu próprio povo quando ele se desvia, mas também julga as nações que agem com arrogância e injustiça. A Assíria foi usada como vara da ira divina, mas também enfrentaria o juízo do Senhor por sua atitude de soberba. Isso nos lembra que ninguém está acima da justiça de Deus. Isaías continua revelando a soberania de Deus sobre as nações e a forma como ele executa tanto o juízo quanto a restauração do seu povo. Após declarar que a Assíria era apenas um instrumento em suas mãos, Deus agora anuncia que essa mesma nação, que serviu para disciplinar Israel, também será julgada por sua arrogância. O Senhor dos Exércitos não permitirá que a Assíria se exalte além do que ele determinou, pois nenhum poder humano pode se colocar acima da vontade divina. O juízo sobre a Assíria será severo. Deus enviará um fogo que consumirá a sua glória, tornando-a fraca e insignificante. Aquilo que parecia uma força imbatível será reduzido a nada. A imagem do fogo é usada para descrever a intensidade desse castigo, demonstrando que, assim como as chamas devoram uma floresta, a soberba da Assíria será destruída. Esse fogo não será fruto da ação humana, mas virá diretamente do Senhor. Ele próprio será a luz de Israel e consumirá os espinhos e abrolhos da Assíria em um único dia. A destruição será tão completa que o exército outrora numeroso será reduzido a poucos homens. O profeta diz que o número de árvores restantes será tão pequeno que até uma criança poderá contá-las. Isso ilustra como o poder da Assíria será drasticamente diminuído. O império, que um dia dominou muitas nações, se tornará insignificante diante da justiça de Deus. No entanto, em meio ao juízo, há uma promessa de esperança para Israel. O Senhor declara que os remanescentes de Israel e os que escaparem da casa de Jacó nunca mais confiarão nos opressores, mas se firmarão no Santo de Israel. Essa mudança de postura é fundamental, pois demonstra que o sofrimento serviu para corrigir o coração do povo. Antes, Israel buscava apoio em alianças políticas, confiando na ajuda de nações estrangeiras em vez de confiar em Deus. Agora, após o juízo, os sobreviventes finalmente compreenderão que sua única fonte de segurança está no Senhor. O conceito de remanescente é recorrente ao longo das Escrituras e representa aqueles que permanecem fiéis a Deus em meio à apostasia generalizada. Mesmo quando a maioria do povo se desviava, Deus sempre preservava um grupo que não se contaminava com a idolatria e que permanecia firme na aliança com ele. Isaías reafirma que esse remanescente voltará ao Deus forte e que, ainda que Israel fosse numeroso como a areia do mar, apenas um pequeno grupo seria salvo. Isso nos ensina que não é a quantidade que importa para Deus, mas a fidelidade do coração daqueles que o buscam em espírito e em verdade. A destruição foi determinada pelo Senhor e será cumprida com justiça. Deus não age de maneira impulsiva, mas executa seus juízos com retidão. Ele pesa as ações dos povos e aplica a correção conforme a necessidade, sempre com o objetivo de restaurar aqueles que ainda podem ser salvos. Mesmo quando o castigo é severo, o propósito final é a redenção dos que escolhem se voltar para ele. O Senhor encoraja o seu povo a não temer a Assíria, pois essa nação também enfrentará a ira divina. Assim como Deus castigou os egípcios no passado e libertou Israel da escravidão,
Ele novamente intervirá para livrar o seu povo. A Assíria, que parecia invencível, será derrotada como os midianitas foram nas mãos de Gideão. Esse lembrete histórico reforça a confiança de que Deus sempre age em favor daqueles que o temem. Assim como ele partiu o Mar Vermelho e conduziu seu povo à libertação, ele mais uma vez agirá com poder para livrar os que confiam nele. O jugo que a Assíria colocou sobre Israel será quebrado e retirado completamente. A opressão terá um fim, e a libertação virá pela unção do Senhor. Essa passagem aponta para o poder de Deus em remover fardos e restaurar seu povo, algo que também se cumpre espiritualmente em Cristo. Jesus veio para libertar aqueles que estavam aprisionados pelo pecado e dar descanso àqueles que carregavam cargas pesadas. Assim como Deus quebrou o jugo da Assíria, ele quebra todo o jugo de escravidão espiritual na vida daqueles que se rendem a ele. Isaías então descreve o avanço do exército assírio em direção a Jerusalém, nomeando várias cidades que seriam afetadas pelo caminho. Esse avanço parece ameaçador, mas Deus assegura que no final será ele quem prevalecerá. A Assíria pode levantar sua mão contra o Monte Sião e se aproximar com intenções destrutivas, mas será o Senhor quem terá a última palavra. O capítulo termina com uma imagem poderosa. Deus cortará os ramos da Assíria com violência, abatendo os altivos e reduzindo sua glória a nada. O machado que a Assíria usava contra outras nações agora será usado contra ela. O Senhor, que permitiu sua ascensão, agora a derrubará completamente. Essa cena nos ensina que nenhum império terreno dura para sempre e que toda nação ou pessoa que se exalta contra Deus acabará enfrentando seu juízo. Esse trecho nos ensina que a justiça de Deus é perfeita. Ele disciplina seu povo para corrigi-lo, mas também julga aqueles que se levantam contra ele com arrogância. O fato de Deus usar a Assíria para disciplinar Israel não significava que essa nação estava acima da vontade divina. No tempo certo, ela também enfrentaria o juízo. Isso nos mostra que Deus está no controle da história e que nada foge de seu domínio. A promessa de um remanescente nos ensina que, mesmo em tempos de grande apostasia e julgamento, Deus sempre preserva aqueles que são fiéis a Ele. Essa verdade se aplica a todos os tempos. Ainda que a maioria das pessoas se afaste de Deus, ele sempre mantém um povo que não se curva às pressões do mundo. O chamado de Isaías nos convida a sermos parte desse remanescente fiel, colocando nossa confiança no Senhor em vez de buscar segurança em sistemas humanos. O jugo que Deus promete quebrar nos lembra que não fomos chamados para viver sob opressão. Assim como ele libertou Israel da Assíria, ele também nos liberta da escravidão espiritual. Essa promessa se cumpre plenamente em Cristo, que nos convida a descansar nele e a trocar o peso do pecado pela leveza de sua graça. Esse capítulo nos desafia a refletir sobre nossa confiança em Deus. Será que temos buscado segurança em alianças terrenas ou descansado no cuidado do Senhor? Estamos entre os que confiam na força humana ou entre aqueles que se firmam no Santo de Israel? A história da Assíria e de Israel nos ensina que o poder humano é passageiro, mas a soberania de Deus é eterna. Se confiarmos nele, encontraremos verdadeira segurança e libertação. Isaías 10 nos ensina que Deus governa sobre as nações, conduzindo a história segundo sua vontade. Ele usa reinos e impérios para executar seus propósitos, mas nenhum poder humano pode desafiar sua soberania. A Assíria, que foi usada como instrumento de juízo contra Israel, também enfrentaria a ira divina por sua arrogância e crueldade. Essa lição permanece atual. Toda nação ou pessoa que se exalta contra Deus, acreditando que pode agir independentemente dele, cedo ou tarde enfrentará as consequências de sua soberba. O profeta descreve a justiça de Deus de forma detalhada, mostrando que ele julga com precisão. A Assíria pensava que suas conquistas eram fruto de sua própria força e inteligência, mas Deus revela que ela não passava de um machado em suas mãos. Essa metáfora nos ensina que qualquer poder terreno é limitado e depende da permissão divina para existir. Quando um governo ou uma pessoa se esquece disso e age com orgulho, tentando usurpar a glória de Deus, a queda se torna inevitável. O Senhor resiste aos soberbos, mas exalta os humildes que reconhecem sua autoridade.
A promessa de que um remanescente de Israel voltaria ao Senhor nos mostra que Deus sempre preserva um povo fiel, mesmo em tempos de grande afastamento espiritual. Essa verdade deve nos motivar a permanecer firmes em nossa fé, independentemente do cenário ao nosso redor. Em todas as épocas, há aqueles que escolhem confiar em Deus, rejeitando a idolatria e a corrupção moral. Esse grupo não se apoia em soluções humanas, mas se firma no Santo de Israel, sabendo que a verdadeira segurança só pode ser encontrada nele. O Senhor assegura que o jugo da Assíria será quebrado e retirado completamente. Isso não apenas significa a libertação política e militar de Israel, mas também aponta para uma realidade espiritual maior. Deus não apenas livra seu povo das mãos dos opressores, mas também nos liberta do peso do pecado e da escravidão espiritual. Essa libertação é possível pela unção do Senhor, um prenúncio do Messias que traria salvação definitiva. Jesus Cristo veio para quebrar o jugo do pecado e oferecer uma nova vida para todos que se submetem ao seu reinado. A destruição da Assíria nos lembra que todo império humano tem um fim. Nenhum reino terreno pode permanecer para sempre, pois somente o reino de Deus é eterno. A Assíria caiu, assim como outros impérios que vieram depois dela, mas o governo de Cristo jamais terá fim. Isso nos ensina a colocar nossa confiança no Senhor e não em estruturas passageiras deste mundo. O poder humano é instável, mas a fidelidade de Deus é inabalável. O avanço da Assíria até as portas de Jerusalém parecia indicar que a destruição era certa, mas Deus interveio e mudou a história. Esse relato nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda tem a palavra final. Ele permite que certas situações cheguem ao extremo para testar nossa fé, mas nunca abandona aqueles que confiam nele. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, mas Deus age no tempo certo, trazendo livramento e restauração. A imagem do machado sendo cortado pelo próprio lenhador nos ensina que nenhum poder pode desafiar Deus sem sofrer as consequências. Isso nos lembra que devemos viver com humildade, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem do Senhor. Se dependemos dele, vivemos em segurança, mas se confiamos em nossa própria força, estamos construindo sobre um alicerce frágil. A história da Assíria serve como advertência para qualquer nação ou pessoa que pensa estar acima da vontade divina. Este capítulo também nos desafia a refletir sobre nossa própria vida. Estamos confiando no Senhor ou nas forças deste mundo? Temos reconhecido a soberania de Deus sobre todas as coisas ou nos iludimos com a ideia de que podemos controlar nosso próprio destino? O remanescente fiel de Israel escolheu se firmar no Santo de Israel, e essa deve ser também a nossa escolha. Somente aqueles que confiam em Deus encontrarão verdadeira libertação e segurança. A justiça do Senhor não falha, ele permite a correção para trazer restauração, mas também traz juízo sobre aqueles que se exaltam contra ele. A Assíria, apesar de ter sido usada por Deus, foi destruída porque não reconheceu sua soberania. Israel, apesar de ter sido disciplinado, foi restaurado porque voltou seu coração ao Senhor. Isso nos mostra que o caminho para a verdadeira segurança não está na força humana, mas na dependência de Deus. Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a confiar nele em todas as circunstâncias. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina que o Senhor governa sobre todas as nações e conduz a história conforme a Tua vontade. Reconhecemos que muitas vezes tentamos seguir nossos próprios caminhos, esquecendo que a verdadeira segurança está no Senhor. Pedimos que o Senhor fortaleça nossa fé, para que não confiemos em soluções humanas, mas nos firmemos na Tua soberania. Que possamos aprender com o exemplo de Israel e da Assíria, sabendo que aqueles que se humilham diante do Senhor encontram graça, mas os que se exaltam acabam sendo abatidos. Nos ensina a viver de acordo com a Tua vontade e a confiar que o Senhor é o nosso verdadeiro refúgio. Que possamos permanecer como parte do Teu remanescente fiel, buscando a Tua justiça e andando em obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém.
Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 10 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 11. Neste capítulo, veremos a gloriosa profecia sobre o renovo de Jessé, uma das mais belas descrições do Messias, que governará com justiça e trará paz sobre toda a criação. Isaías nos conduz a uma visão do futuro reino de Cristo, onde o lobo habitará com o cordeiro e a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Junte-se a nós neste estudo profundo e edificante da palavra do Senhor. Esperamos você com alegria. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa abundantemente aqueles que trabalham em sua seara, semeando com amor e dedicação. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé, recompensando cada semente de amor que você semear. Amém.